Estou em Brasília, mas não tomei café com o presidente, só acompanhei a treta. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se nesse canal, ative o sininho, deixe o like ou dislike. Francamente, no atual algoritmo do YouTube faz muito pouca diferença, mas ajuda. E deixe seu comentário, porque esse sim soma ao debate. Então, você deve ter lido por aí sobre o evento e sobre a treta que aconteceu aqui em Brasília, que foi o Café com os Influencers. Sobre o evento, a coisa foi singela, transparente e republicana. Lula, me parece que no evento organizado pela primeira-dama Janja, reuniu um grupo de influenciadores que apoiaram a sua candidatura. Muita gente foi, se emocionou, e eu entendo isso, em qualquer democracia do mundo, é uma honra ser convidado para um evento num palácio presidencial, ser recebido pelo presidente, mas, obviamente, na era das mídias digitais, onde todo mundo faz conteúdo para todo mundo, se o Lula ou a Janja quisessem reunir os apoiadores do governo dispostos a se sentarem com eles à mesa, seria um café da manhã digno do livro Guinness dos Recordes, porque muita gente lutou pela eleição do Lula, esse é o fato, e por outro lado, é preciso fazer uma distinção aqui, e é normal que aconteça agora que as eleições passaram e a posse aconteceu. Muita gente não teria ido. Uma coisa é aderir à candidatura do Lula para vencer o movimento fascista, que, entre outros pecados absurdos e homicidas, fechou os 4 anos de trevas tentando dar um golpe de Estado. Uma coisa muito diferente é fazer parte do novo governo, é militar pelo Partido dos Trabalhadores. E aqui, mais uma vez, antes que eu seja mal interpretado, não está errado militar por um partido político democrático, e eu respeito a militância petista, como respeito a militância do PDT, do PSOL e de qualquer outro partido que tenha militância real e democrática como esses que eu citei. Gente que se une por uma causa, que defende as suas bandeiras. Não é o caso de todos os que apoiaram o Lula. Nunca é demais lembrar que o Lula foi eleito por uma frente ampla, tão ampla, que um dos seus principais adversários no passado, o Alckmin, foi seu candidato a vice. A presença do Alckmin na campanha tem um simbolismo forte. A presença mais tarde da Simone Tebet também. Então, tanto o governo quanto apoiadores do governo precisam ter isso em mente. Esse é um governo de coalizão, de união de grupos que vão da direita democrática à esquerda. No que depender do PT, é óbvio que ele vai querer o melhor dos dois mundos. Toda a supremacia possível, toda a autoridade possível e todo o apoio incondicional que ele conseguir. Mas na política, nenhum apoio numa aliança, numa coligação, é incondicional. Então tem que haver sim espaço no governo para o debate crítico. Debate crítico significa procurar pelo em ovo para implicar, para gerar manchete? Não. Mas se o PT quer que o Brasil entenda, e aqui eu me refiro ao Brasil como o país que ele governa desde janeiro, inclusive os 57 milhões que não votaram nele. Se o PT quer que o Brasil entenda a manutenção de corruptos do União Brasil nos seus quadros, é preciso muita transparência e diálogo. É preciso ficar claro que ele vai ter que abrir as pernas para o Centrão, porque precisa de governabilidade e não teve maioria eleita no Congresso. Vai ter que responder, porque é direito do Brasil cobrar, porque nomes como a da ministra miliciana e do ministro que fez pista de avião na fazenda dele, com grana do orçamento secreto, não foram simplesmente substituídos pelo partido aliado. O PT, especificamente a sua militância, precisa entender que a cobrança faz parte da democracia e que, mesmo quem apoiou essa aliança contra o bolsonarismo e contra a ascensão da, chame como quiser, ultradireita, extrema-direita, neofascismo, não vai dar uma carta branca, apoiar um vale tudo, porque uma coisa é apoio, outra é militância. E eu digo isso com tranquilidade e nenhum medo de ferir brios, porque me lembro que nos governos passados Lula afastou ministros, inclusive do próprio PT, por muito menos. É claro que a gente precisa entender a fragilidade do momento político. É claro que é cedo demais para cobrar de forma mais veemente a transparência na escolha dos nomes que estão compondo segundo e terceiro escalão. Todos nós estamos vendo que o Brasil já voltou para o mapa mundial. Hoje tem reunião histórica do Biden com o Lula. 2 presidentes que sofreram ameaça de golpe, que sofreram os ataques e as mentiras da extrema-direita. E deve sair do encontro um pacto contra o extremismo. Então, por favor, não pense que eu estou dizendo que o Brasil vive a normalidade democrática e que
foi só mais um rei morto, rei posto na presidência. Nós derrubamos o fascismo, mas não derrubamos os fascistas que estão firmes. É aqui que eu gostaria de falar sobre a treta dos influencers lulistas. Eu realmente não acredito que esses encontros somam. Respeito todos os que foram, inclusive vários são meus amigos, mas como estratégia política, não consigo ver como funcional, porque quem vai ganha aquela pecha de chapa branca, então passa a ser visto com desconfiança. E quem não vai e reclama, fica com a pecha de esquecido e ofendido, o que é ainda pior. Mas não acho funcional, principalmente porque, somados os alcances de todos os influenciadores, na atual regra dos algoritmos das mídias digitais, esses encontros não dialogam com o eleitor não engajado e não atingem a parcela da população que ainda é refém dos grupos políticos, dos grupos de igreja, dos grupos patronais que destruíram a confiança de boa parte da população nas instituições, na mídia e na democracia. Como eu já disse aqui várias vezes, a internet mudou, ela mudou muito, mas essa mudança da era TikTok foi a mais radical e a mais rápida que eu já vi. Eu vi o streamer Luigi falando o que eu já disse, o que o Henry Bugalho já disse, o que o Carlito já disse. Tá havendo uma dança das cadeiras nas plataformas. Os influencers terem milhões de inscritos não querem dizer mais nada. O vídeo ter ou não qualidade não quer dizer nada. As plataformas apertam um botão e você simplesmente desaparece da vida das pessoas. É por isso que a estratégia de comunicação do novo governo tem que ser outra. Nós todos nos unimos para derrubar o Bolsonaro. A turma que foi tomar café com Lula pagou passagem do bolso. O grande artista gráfico Chris Vector levou 25 horas de ônibus para chegar lá. Não é mamata, mas o governo tem que olhar para o número gigante de pessoas, influenciadores ou não, que não são militantes de esquerda e que viraram votos em favor do Lula. Muitos ou poucos pelo Brasil, pela democracia. Vamos nos lembrar que o gabinete do ódio do governo passado funcionava dentro do Palácio do Planalto. Vamos nos lembrar que agora, na oposição, a vida dos príncipes herdeiros do Bolsonaro tem sido publicar posts, fake news ou não, atacando o governo. E vamos nos lembrar que a rede que elegeu o Bolsonaro e quase reelegeu ano passado está viva, ativa e operante. E nem falei aqui das Forças Armadas e das polícias militares que precisam ser despolitizadas. Isso não vai se fazer por iniciativa pessoal ou por grupos de influenciadores, porque daqui a 6 meses o cenário de influência política, se ainda houver, se ainda for interessante para as plataformas, vai ser outro. Quem não fizer lives e vídeos longos vai sumir do seu feed, tendo você apertado ou não o sininho. E quem fizer vai precisar fazer thumbs apelativas, cada dia mais apelativas, e conteúdo cada dia mais raso, porque a palavra de ordem das Big Techs é produza muito e produza de forma a prender as pessoas pelo maior tempo possível. E como é que se faz isso? É apostando no deboche, na agressividade, nas mentiras, é virando um palhaço. E isso não combina absolutamente com estar na situação em vez da oposição. Se antes, sendo situação, a extrema-direita usava e abusava do sensacionalismo e das fake news, imagine agora. O que manteve meu canal relevante durante o bolsonarismo foi a minha defesa da ciência na época da pandemia e os alertas que eu fazia e faço aqui sobre os perigos dessa corrente política nefasta, alimentada pelas fake news e pela perseguição de minorias. Agora o jogo é outro, a internet é outra. Estar na situação é deixar de ser pedra para virar vidraça. Eu é que não quero me proibir de mostrar a sujeira no vidro. Acho que jogar pedra no Brasil de 2023 ganhou um sentido literal horroroso depois do 8 de janeiro. Mas o resumo é, se o governo Lula quer acertar na comunicação, mais do que oferecer cafezinhos, ele precisa pegar dentre aquelas pessoas no encontro ou fora, os especialistas nessa guerra virtual e aprender uma nova forma de falar com o eleitorado, inclusive furando bolhas. Quanto ao cafezinho, eu acho uma forma super gentil de agradecer. Mas, Janja, nem com um cafezinho por dia você vai fazer justiça a todos os que usaram suas redes, pequenas ou grandes, para ajudar a tirar a família Bolsonaro do poder. É isso. E eu estou em Brasília para cuidar de assunto pessoal, nada a ver com política. Eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like ou o seu dislike, seu comentário que é muito importante.
e lute pela democracia.